Meu nome é Miriam, sejam bem-vindos ao Ministério Prova de Fogo, Restauração de Alianças. Inscrevam-se no nosso canal e acionem o sininho para receber as notificações de novos vídeos e curtam e compartilhem nossos vídeos nas suas redes sociais. Que Deus abençoe. Olá, eu me chamo Ana Paula e eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com vocês em Romanos 14. Diz assim: não julgue os seus irmãos na fé. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso, e quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele, e ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dar graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos é para o Senhor que vivemos. E se morremos também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, por que é que você que só come verduras e legumes condena o seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. E é isto o que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim, e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Não faça os seus irmãos caírem. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Se você faz com que um irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Não dê motivo para os outros falarem mal daquilo que vocês acham bom, pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver completamente em paz e com alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Todos os alimentos podem ser comidos, mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que outra pessoa caia em pecado. O que está certo é não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a cair em pecado. Mas guarde entre vocês mesmos e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé. E o que não se baseia na fé é pecado. O que eu posso e o que eu não posso fazer? Um cristão pode ir ao cinema, jogar futebol, ir à praia, usar maquiagem, cortar cabelo, beber vinho ou cerveja, ouvir música não cristã? Essas são algumas dúvidas que muitos jovens e adultos cristãos têm a respeito de sua vida e comportamento. São questões para as quais não encontramos uma resposta específica na Bíblia. Por isso, quero apresentar alguns princípios que podem ajudar o cristão a compreender a vontade de Deus em relação a assuntos que não têm uma definição clara nas Escrituras. Primeiro, reconhecer que há diversidade de opiniões nas igrejas cristãs e respeitar as divergências naquilo que a palavra não é clara. Por exemplo, a Bíblia não nos diz não irás ao cinema, mas ela nos fornece orientações que nos ajudam a tomar uma posição a respeito. Entretanto, se alguém tem uma postura diferente da nossa, devemos respeitá-lo. Segundo, aprender a distinguir entre o que é mandamento de Deus e as questões da liberdade cristã. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 14 que as pessoas não podem desprezar umas às outras por questões de comida. O que comemos não interfere na nossa salvação. Eis porque é importante distinguir entre aquilo que é mandamento expresso de Deus, como os 10 mandamentos, e aquilo
tudo que diz respeito à liberdade cristã. Para saber melhor como agir, é importante ler e estudar a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo guie as nossas atitudes. Terceiro, em questões duvidosas, cada um deve resolver as suas próprias convicções. Uma boa dica é pensar sobre qual posição nos fará servir melhor e agradar a Deus. Em segundo lugar, precisamos lembrar que prestaremos contas de tudo ao Senhor. Em terceiro lugar, é conveniente dar ouvidos à própria consciência naquilo que ela está de acordo com as leis de Deus. Quarto, em questões duvidosas, decida pelo amor. Há coisas que podemos fazer, mas que ferem ou escandalizam o nosso irmão mais fraco na fé. Quando isso acontece, vale a regra do amor. Devemos deixar de fazer muitas coisas por amor aos nossos irmãos. Último, o reino de Deus deve ser a perspectiva norteadora da nossa vida, pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Romanos 14:17. Poderíamos dizer, em outras palavras, que o reino de Deus não é uma questão de poder ir ao cinema ou não, de beber cerveja ou não, de usar calça comprida ou não, ou seja, não é uma questão de costumes. Deus se preocupa com as nossas qualidades interiores e com a nossa fé. Usufrua sua liberdade cristã com alegria, com respeito e amor ao seu próximo. Romanos 14:18 completa. E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Lembrando que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Amém.